Nesse devocional, vamos observar o texto de Provérbios, capítulo 2, a partir do versículo 16 até o versículo 19. O texto nos diz o seguinte: Para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira que lisonjeia com palavras, a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte, e as suas veredas para o reino das sombras da morte. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão, e não atinarão com as veredas da vida. Aqui nós percebemos nesses versículos, do 16 ao 19 do capítulo 2 de Provérbios, como fica em destaque para nós que o autor de Provérbios, principalmente dessa maior parte que é Salomão, ele tem essa intenção de escrever Provérbios para os jovens. Obviamente que Provérbios se aplica a todas as pessoas, todos os que temem ao Senhor, mas existem, obviamente, diretrizes aqui para o jovem especificamente, mas que não apenas alcança o jovem, mas a qualquer idade. Perceba que esses versos estão relacionados com o relacionamento de um jovem ou de um homem com a mulher adúltera, que não deve existir. Por isso que ele diz: a sabedoria nos livra da mulher adúltera, como é descrito aqui. E não ache que porque existe aqui a ideia, a expressão mulher adúltera, que não possa acontecer o contrário. A aplicação do texto serve também para as mulheres. Pense na ideia do homem que pode ser adúltero também. Então, serve a mesma lição para ambos, homens e mulheres. Devemos fugir dessas coisas. Devemos fugir, como é descrito na segunda parte do versículo 16, da estrangeira que lisonjeia com os lábios, com palavras. Então, aqui há a ideia de que a sabedoria nos livra dessas ciladas. A sabedoria nos livra desses momentos em que nós somos levados ao pecado, e aqui envolve a traição, o adultério. A mulher adúltera, o homem adúltero que lisonjeia com palavras. Nós somos livrados disso, como é descrito aqui, quando nós temos de fato a sabedoria. O versículo 17 nos diz ainda: a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança de seu Deus. Quando nós não temos sabedoria, nós esquecemos facilmente da aliança de Deus. Nós esquecemos facilmente do que Deus dá para nós e do que nós devemos fazer para Deus. Não como se fosse uma troca, mas em gratidão. A aliança, a nova aliança, pelo sangue do Senhor Jesus, que nos dá de fato a vida, a salvação, uma mudança de fato, que nos transforma. E que quando nós somos tentados, muitas vezes nós esquecemos disso. E quando caímos, é que nós vamos buscar a Deus. Não deve ser assim. Deve ser o contrário. Quando nós sofrermos tentações, como é descrito aqui, nós não esqueçamos do mandamento, da aliança de Deus conosco, da morte do Senhor Jesus na cruz, para nos dar de fato a vida, para nos dar de fato uma novidade de vida. Então, quando nós formos tentados, lembremos do que Deus fez por nós e do que Ele ainda faz por nós. Todos os dias Deus nos dá graça, misericórdia. Então fujamos da aparência do mal, fujamos desses pecados. O texto ainda continua nos dizendo: porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para o reino das sombras da morte. Tudo o que está relacionado à pessoa que é adúltera, à pessoa que é pecaminosa, à pessoa que é pecadora, que não tem a graça de Deus em sua vida, está relacionado com a morte. A sua casa se inclina para a morte, as suas veredas, ou seja, os seus caminhos se inclinam para a morte. Que os nossos caminhos não se inclinem para a morte, que a nossa vida não se incline para a morte, que se incline de fato para a vida, para Deus, para Jesus Cristo. Assim, de fato, nós vamos ser mais sábios. O último versículo que nós meditaremos nesse devocional nos diz ainda: todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão, e não atinarão com as veredas da vida. Todos os que dão atenção para a morte, e aqui colocando de maneira geral, para o pecado em geral, não vai haver um retorno para o caminho correto se ele não se arrepender. Perceba, e não se atinarão com a vereda da vida. Na tentação, a pessoa acaba caindo, e ao cair, ela não observa, não se atenta para o caminho verdadeiro, para o caminho da vida, como é descrito aqui. O que a sabedoria traz para nós é justamente essa visão, essa lembrança, esse apego que nós devemos ter às alianças, a aliança de Deus conosco, o mandamento, as ordens de Deus para conosco, e nós poderemos de fato vencer a tentação. Percebe então como sabedoria não é simplesmente uma ação ou algo simplesmente teórico, mas é prática e é santidade.
Quando nós nos afastamos da aparência do mal, seja no adultério, ou seja em qualquer outro pecado, isso envolve ser mais sábio diante do Senhor. Que nós cresçamos em sabedoria e deixemos os nossos pecados. Deus te abençoe.